Olá, mulher divina dessa energia magnética, como você está por aí? Como é que ressoou o conhecimento da aula anterior por aí? Espero que tenha feito algum sentido. Bom te ver por aqui também para conhecer um pouco mais do teu templo sagrado e desse espaço sagrado que é a nossa Yoni, que a gente chama esse canal vaginal, esse órgão genital. Ele é considerado em algumas culturas como a caverna de Jade, que é divina, que é um espaço literalmente sagrado, né? E aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre como funciona emocionalmente esse canal, tá? O que eu tenho para trazer para vocês? Esse canal, né, o nosso canal vaginal, a nossa Yoni, ela armazena emoções. E algumas vezes a gente precisa dar aquela pílula, né, da emoção contrária, né? Para a gente trazer a cura, por exemplo, para a dúvida, a gente precisa trazer a confiança. Então, são como a gente lida com as nossas emoções, né? E, infelizmente, tem muita gente por aí, tanto mulheres quanto homens, que não tem um autoconhecimento para saber como é a sua reação quando você está com raiva, por exemplo. Como você age, pensa quando você está frustrada. Então são emoções que mexem com o nosso psicológico, com a nossa estrutura, e às vezes a gente não sabe identificar exatamente a emoção. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E a nossa Ioni, ela tem vários registros e vínculos, né, com os nossos órgãos e com as nossas emoções. Por isso que eu vou compartilhar a tela ali com você para aparecer uma imagem da sua Yoni com algumas ligações, tá? Mas antes de ir para esse conhecimento das emoções dentro do seu canal vaginal, né, a gente viu toda a complexidade, como as nossas emoções se costuram da pele para dentro, os nossos níveis de consciência. Quero trazer aqui para vocês que eu tenho uma oferta muito bacana e eu não estaria fazendo se eu não acreditasse no potencial dela, que é um curso de 10 dias com atividades diárias de auto-amor, de autocuidado, de conhecer você mesma e ver como você reage com algumas atividades, que custa menos de R$ 10 por mês, que vai ser lançado domingo, dia 25 de setembro, com muita alegria no meu coração, que eu abro esse espaço para compartilhar e me conectar com outras mulheres, porque eu sinto, reverbera dentro de mim uma força muito grande de querer ajudar outras mulheres. E mulheres que têm problemas para dormir, mulheres que têm problemas para sentir o prazer, mulheres que têm problemas para se conectarem com elas mesmas, se comprometerem com elas. Então, vai exigir uma dedicação de você? Vai, mas vai valer muito a pena, tá? Então, vamos para o nosso assunto. Temos uns três nervos, né, que saem do nosso cérebrozinho aqui e nos conecta com os nossos órgãos. Mas três que a gente vai trazer de foco para cá, para nosso conhecimento aqui. Tem o nervo pubendo, que ele vai com uma terminação nervosa no nosso clitóris. Então, ele tem uma ligação direta com o nosso prazer. E o nosso clitóris é o único órgão voltado exclusivamente para o nosso prazer. Olha que mágico isso, que divino. Homem não tem isso, né? Porque a gente usa o nosso canal vaginal, por exemplo, para ter excreções, né? Eliminar toxinas do nosso corpo. E o nosso clitóris é exclusivamente voltado para o nosso prazer. Esse nervo pubendo, né, termina ali no clitóris, e quando o nosso clitóris é estimulado num oral ou numa massagem, ele lubrifica o nosso canal, ele incha os lábios, né, e ele tem o potencial de ter um orgasmo clitoriano. E o orgasmo clitoriano, ele é equivalente ao orgasmo masculino.
Então a mulher tem aquela sensação de, ai, tô satisfeita. Então, isso fica um alerta aqui para mulheres, assim, ó, ensinem seus parceiros a estimular o clitóris na medida certa, mas não fazerem vocês gozarem logo no começo pelo clitóris, porque vocês podem ter aquela sensação de, ok, tô satisfeita, obrigada, parceiro, mandou bem, valeu a ajudinha aí, mas foi o suficiente. Não vai mais para os orgasmos vaginais, por exemplo. A mulher tem aquela sensação. Claro que muda muito de mulher para mulher, mas é comum ouvir relatos relacionados a isso por causa de orgasmos clitorianos e estudos realizados nessa área aí. O nosso nervo vago é um nervo muito vago, como ele mesmo diz, e ele se espalha pelo nosso corpo. O nervo vago, ele desce pela nossa cervical e aqui, estimulando essa área da nossa cervical, também existem estudos realizados com mulheres que ficaram tetraplégicas, né? E é possível ter orgasmos cervicais por causa da terminação nervosa do nervo. E o nosso nervo desce, então, pela cervical, vai para o nosso coração, envolve também os nossos mamilos, então estimular essa região do nosso corpo causa prazer pelas terminações nervosas do vago, desse nervo, e ele desce pelos nossos órgãos. Tem um vínculo forte com o nosso intestino, então aquela prisão de ventre pode realmente, não é mito, é fato, você já deve ter percebido, se passou por isso, que o nervo, aquele intestino que não está funcionando legal, também não está dando aquele prazer em êxtase, né? É aquele prazer mais limitado. Então, por causa dessa terminação vinculado com essa área da nossa vida. E esse nervo vai com terminações nervosas lá no nosso períneo, que é a nossa aquele espaçozinho entre a abertura da vagina e o nosso ânus. Tem terminações ali, por isso que existe prazer nessa região e quem sabe estimular vai perceber isso. E além de terminações nervosas, né, que nem raízes de árvore que se espalham pela nosso canal vaginal. Então, por isso que é bem bacana ter estímulos preliminares, porque vai ativando várias áreas diferentes do nosso corpo que proporcionam prazer, né? Então, tem esse nervo pubendo do clitóris, um nervo vago, que é mágico, que se espalha pelo nosso corpo, e por isso que a mulher tem um prazer holístico, né, mental, emocional, né, que trabalha o nosso coração. A gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter uma harmonia com relação ao homem, ao nosso companheiro, e questão de autocuidado também, que é fundamental. É um círculo, né? Uma coisa alimenta a outra, não que nem o homem que é mais um prazer linear. E trazendo o nosso terceiro nervo aqui responsável pelo nosso prazer é o nervo pélvico, né? Que, como diz o nome, ele termina na nossa pelvis e também proporciona prazer. Essas terminações nervosas dos nossos nervos, elas podem ser estimuladas em posições diferentes, né? Posturas diferentes, que nem ponto G, ponto da deusa, né? Ponto I, mas a gente não vai trazer muito aqui a questão de pontos, né? A gente está querendo se conhecer de forma geral e emocionalmente, principalmente, porque somos holísticas, né? A gente precisa estar bem com o nosso emocional para abrir espaço para essa área da nossa vida, para alguém adentrar o nosso templo sagrado. Então, logo na entradinha ali da nossa vulva, né, do nosso canal vaginal, a gente tem os nossos lábios, aquela abertura da vagina, que a abertura da vagina corresponde ao nosso coração. O nosso coração tem as energias da impaciência, da fúria
e da crueldade, que são energias que desestabilizam o nosso coração. São emoções que fazem a gente ficar numa outra sinergia, né? E as emoções que a gente precisa, como eu lido com a impaciência, com a fúria, com a crueldade? Com amor, com alegria. Ali na nossa abertura já mostra o quão potencial é a gente ter esse amor próprio, né? Quão é fundamental. Então, seguindo, né, pro nosso canal, os lábios esquerdo e direito correspondem aos nossos pulmões. E o nosso pulmão, ele tem a nossa energia, ele acumula, armazena emoções negativas de tristeza, de depressão, de pesar, aquele peso que a gente sente, né? Então, como a gente lida com essas emoções? Qual é o nosso remedinho para lidar com a nossa emoção, né? Se eu tô com dor de cabeça, a gente tem que tomar remédio para dor de cabeça, né? Não para dor de estômago. Então, as emoções que a gente lida com a depressão, com a tristeza, com o pesar, é confiança. A gente precisa trazer confiança para nossa vida, para nós mesmas, para as nossas relações, coragem e entrega. Então, olha quão mágico, precioso é o seu canal com as emoções. Como só ali nesse pequeno toque que você consegue tocar e ver, porque é ainda a parte externa, né, que está do lado de fora do nosso canal, o quanto já tem de trabalho aí para trazer uma harmonia e uma liberdade, né, para você se sentir livre e empoderada e apropriar-se do seu próprio corpo, do seu próprio prazer. Então, seguindo ali no nosso clitóris, a gente sobe na nossa abertura para cima, né? Atrás do nosso clitóris, a gente tem a nossa glândula pineal e pituitária, que são glândulas fundamentais, que são aqui no dos nossos chakras superiores, a nossa espiritualidade, a nossa rotina sagrada. A glândula pineal traz o equilíbrio hormonal de produção de melatonina, de endorfina, então da gente ter os nossos ciclos equilibrados, então tem todo um mistério por trás, né? E ali também as nossas glândulas adrenais e a glândula timo. A glândula adrenal é a glândulas adrenais secretam os hormônios do estresse. Então, quando a mulher está estressada, ela não vai sentir prazer ali, ou vai congelar uma energia, porque o nosso órgão flui muita água. Água em menstruação é um estado da nossa água, né? Claro, com outras moléculas, mas ela tem esse efeito do fluir. E quando a gente congela a energia ali, estressada, não dormindo bem, não cuidando da saúde, ficando preocupada em excesso, vai congelando áreas da nossa pelvis, né? E travando a nossa energia ali. E a nossa energia, ela é uma energia de criação nessa região do nosso corpo. Ela é para criar, ela é para impulsionar. Então, é para nascer ali e ir para o mundo, para você manifestar no mundo o seu potencial, seja criando projetos, seja ajudando os outros, servindo aos outros, seja buscando os seus sonhos, seja manifestando o prazer de viver, de estar vivendo dentro desse corpo, de fazer os outros felizes a partir da sua felicidade, né? Então, essa energia não é para ficar congelada ali, é para manifestar. Seguindo, então, a primeira camadinha que a gente tem do canal tem a região dos rins, né? E os rins, eles são órgãos sensíveis às emoções da dúvida e do medo. Insegurança com relação ao futuro também mexe com os nossos rins, aquela preocupação excessiva, aquela ansiedade em relação ao futuro mexe com o rim. Então,
Como a gente lida com a dúvida e o medo? Tendo calma, né? Aquela entrega, confia, aceita e agradece. Confiando, né? Na questão de entregar para o mundo a sua semente e deixar que a natureza faça a sua parte também. E tendo suavidade, né? Sem aquele chicote nos batendo, né? E eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, mas a gente está aqui para se conhecer, trazer luz, se descomplicar, porque a partir do momento que eu sei o que está acontecendo, o que eu faço comigo mesma, como isso pode mexer nas minhas emoções, ou como as emoções estão mexendo no meu corpo, né? Porque o meu corpo também é a parte inconsciente do meu cérebro. Essa questão de autoconhecimento é importante porque a gente identifica mais rápido o que está acontecendo. Não que a gente não vá falhar, mas a gente consegue reverter mais rápido. Então, os rins. Aí, logo acima tem o rim, o fígado. O fígado tem as emoções, armazena emoções de raiva e frustração, né? A gente ficar irritada com facilidade, aquele pavio curto, a gente se sentir frustrada com nós mesmas, com coisas que a gente não consegue fazer, que a gente, eu tinha planejado isso, isso, aquilo, e eu não consigo ressignificar, eu fico frustrada em excesso comigo mesma, com essas questões. Então, qual é a emoção que pode ser o antídoto para essas emoções? Bondade e generosidade. Então eu posso lidar com a raiva e a frustração sendo bondosa comigo mesma, sendo generosa e por aí vai. Seguindo, só subindo ali, tem o baço e o estômago. O baço e o estômago, ele tem o registro de emoções vinculadas à preocupação e culpa. Aquela culpa que a gente sente quando exagerou, chutou o balde, deu aquela fugida na dieta, que é bem comum entre mulheres, é ali a nosso registro no nosso canal vaginal, também fica um pouco desse registro da culpa, dependendo da intensidade que você faz com você mesma. Então, como a gente lida com ela? Qual é o antídoto que a gente usa para diminuir essa preocupação e essa culpa? Abertura, centramento. Ok, escorreguei aqui, mas eu volto para o meu foco. Não só voltadas para a questão alimentar, gente, mas com preocupações em excesso, preocupações com boleto para pagar. Então a gente, ok, vou me abrir para as possibilidades, o que eu posso negociar, o que eu não posso, e me centrar, né? Não ficar só na preocupação, porque isso vai contraindo. E contração não significa que vai trazer um músculo forte ali na região da tua pelvis. A contração é que nem a gente deixar o nosso ombro tenso ali, né? A gente vai ficar com ele tenso, vai enfraquecendo ele. Ele não vai se tornando mais forte de contrair e não relaxar. A gente precisa aprender a fazer a contração e o relaxamento, porque é esse movimento fluido que vai trazer o equilíbrio e a força para sua pelvis, né? É como o equilíbrio do dia e da noite. A gente precisa se movimentar e equilibrar quando chega a noite e fazer o não movimento, descansar. Então tem toda uma sinergia para a gente trabalhar a cura com nós mesmas. E isso não escapa disso, né? É um autoconhecimento que traz de novo o movimento e não movimento. E olha que interessante. Após o estômago, né, alcançou o nível, a profundidade do estômago, voltamos para onde? Pulmões e coração. Então, para ver como é importante esse equilíbrio da confiança, da coragem, da entrega, do amor e da alegria, porque está concentrado essas energias para fazer fluir e trazer prazer para você, tanto na abertura do seu canal, quanto lá no mais profundo do seu canal vaginal, antes de chegar no útero. Entende? Então, é fundamental você trabalhar o amor de formas variadas para você mesmo. Trazer confiança, entregar, se permitir. Então,
é viver o êxtase das suas emoções, porque elas também trazem abertura no seu canal. Tem várias coisas que podem acontecer quando a gente fica com essas energias negativas, né, em excesso ali, em registros em excesso como traumas, medos, né, que vão trazendo um trauma que pode me gerar uma frustração muito grande, que daí fica essa emoção registrada, pode trazer vaginismo, inflamações. Eu nem vou citar aqui e os desequilíbrios que podemos desenvolver, né? Uma sensibilidade ou uma hipersensibilidade ou hipossensibilidade, não sentir nada, né? Ou estar muito sensível ao ponto de machucar qualquer coisa, porque cada mulher tem o seu canal, tem a sua higiene, tem as suas terminações nervosas. Os nervos chegam até lá, mas o meu nervo pode estar assim e o da minha amiga pode estar assim. Então, né, a gente não sabe como é. A gente tem os estudos que mostram que eles vão e alcançam essas regiões do nosso corpo, mas a gente não sabe como elas se entrelaçam ali, né? E aqui, então, a gente só trouxe um conhecimento geral sobre isso, tá? Então, a gente vai no curso que eu desenvolvi também. A gente tem algumas atividades para trabalhar essa região, né? Para melhorar a sua saúde pélvica, né? O seu assoalho pélvico, mas com reprogramação mental, com trabalhar o seu emocional junto. Não dá para só trazer o toque para a região, né? Se eu não trabalho a minha emoção em relação a isso. Então, o que eu tinha para contribuir nessa aula hoje era com os nossos três nervos principais do prazer, trazer a consciência das emoções dentro da sua pelvis e assim, ó, terminando aqui, respira fundo, solta, relaxa e te convido a fechar sua mão assim, com esse potencial assim, imaginando que você mesma está dentro dessa sua mão, né, numa miniatura, como se estivesse segurando uma flor assim, e te convido a bater aqui nessa glândula do timo, fechar os seus olhos, respirar bem fundo. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Isso é para mim. Eu posso. Eu tenho a capacidade de sentir amor. Eu posso sentir amor. Eu posso sentir prazer. Eu mereço sentir prazer. Eu mereço amar. E eu mereço ser amada. Respira bem fundo. Isso aí, cessou o movimento. Então, é só assim, estimulando o nosso coração energético, a nossa glândula do timo aqui, para você estimular dentro de você essa confiança. E vem comigo se você sentiu o chamado de fazer esse curso de 10 dias aí, investir em você. Vou ficar muito feliz de compartilhar com você essa energia, essas vivências, essas experiências. Vai ter um bônus para quem participar. Vai ter uma aula, essas aulas vão ficar disponíveis lá no curso. Vai ter o bônus de uma amiga minha que faz um trabalho lindo com mulheres, a Dayana, trabalha com despertar de saias. Ela é incrível, uma bruxinha maravilhosa que tem um potencial também, essa energia que reverbera dentro dela. E tem um sorteio de um livro, né, que traz o conhecimento da vulnerabilidade. A mulher se sente vulnerável falando das suas emoções, então por isso que algumas vezes a gente não consegue ser direta e clara com aquilo que a gente quer, porque a gente se sente vulnerável, né? Quem não se sente exposto falando sobre o que sente, né? Então,
é isso que eu tinha para contribuir. Aula bônus, aula de yoga bônus, aula da Daya, um sorteio de um livro e amor, muito amor para você.